Audio Jungle. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês e com ele novamente, a pessoa que tem um trabalho ali que vale mais do que dinheiro, que vale mais que barras de ouro, que vale mais do que os seus dados. Marcelo Fattori, tudo bem? Olá, Tainã, tudo bem? Uma boa tarde aí a todos os ouvintes e aqueles que assistem aí Os vizintes, que os são os que vizintes vêm. pelos canais aí, né, da nossa internet. É uma satisfação estar de novo com você. Nós já tratamos do assunto várias vezes aqui, né, desde 2019. Desde 2019 a gente está falando sobre A gente vem falar sobre isso. Proteção de dados, o uso, né, da informação por empresas, por governos, pelas pessoas, os cuidados que devem existir por parte de cada um dos cidadãos. Nós estamos vivendo um momento hoje extremamente importante de cyber war, né, de guerras cibernéticas. Recentemente agora o episódio do Telegram. O Telegram, que a gente vai falar sobre isso hoje também. Enfim, muita coisa acontecendo, né? E que demanda aí um pouco de discussão. De atenção. Para quem não ouviu falar ainda da Lei Geral de Proteção de Dados, nós conversamos aqui 2 vezes lá em 2019, quando a lei ainda estava meio incipiente, as coisas estavam começando a acontecer no Brasil, né? Exato. Havia uma lei, a lei não estava regulamentada, pois nós voltamos a falar quando a lei entrou em vigor, mas ainda não tinha agência reguladora. Então, vamos dar só um contexto geral do que é a Lei Geral de Proteção de Dados e aonde isso impacta na vida do ser humaninho que está nos ouvindo, nos vendo, enfim. Bom, primeiro de tudo, nós precisamos ter em mente que hoje em dia, você, ainda que esteja aí trabalhando da sua casa, do seu lar, o mundo sabe muita coisa sobre você, mesmo que você não tenha colocado os pés para fora. E isso em razão da coleta massiva, ou seja, em grande volume, que empresas, que governos fazem a respeito de cada uma das pessoas que nos circundam, né? Inclusive as nossas informações, para que ele tenha sempre as questões mais atualizadas a respeito, seja da sua população, seja do seu consumidor, no caso de uma empresa, ou potenciais consumidores, e também nos casos em que utilizados para fins que não são desejáveis, né? Como, por exemplo, a questão que hoje ocorre da guerra na Rússia e na Ucrânia. Toda ela, depois eu vou bater um papo com você a respeito ainda sobre isso, toda ela baseada hoje, né, em dados pessoais. Quando a gente vê lá o Putin determinando invadam a Ucrânia, soltem bomba, na verdade aquilo é a fase final da guerra. A guerra começou bem antes. Precedente já vinha acontecendo com bombardeios, vamos dizer assim, né, na internet, nas redes sociais e tudo mais. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que já existe no Brasil desde 2019, mas ela passou a valer efetivamente em 2020. Todas as empresas, governos, empresas públicas ou privadas, no caso, e profissionais liberais têm a obrigação de estar em conformidade com essa lei. E aí o cidadão que está em casa fala, mas como que tem minhas informações? Porque antigamente a gente pensava que só passava nossas informações adiante quando o IBGE batia na porta de casa. Exato. Que é aquela amostragem, né? E pega várias informações, quantas TVs, geladeira, como que a localização, quem são as pessoas. Hoje, em nome do conforto e comodidade, você vai baixar um aplicativo, você ali já autoriza. Hoje, se você estiver com um celular e ele estiver desligado, no modo avião, certo? E sem chip, ele está coletando dados sobre você. Por quê? Porque esses dispositivos já possuem embarcado neles tecnologia, sensores, gravadores, balancímetros, enfim, para coletar informação. E quando isso vier a ser conectado à internet, ele já transfere para plataformas, para o Google, informações a seu respeito. E, assim, pasmem, existem já documentários, até você consegue acessar pelo YouTube, que dizem que com 100% de acurácia, ou seja, ele sabe dizer se você estava andando, correndo, subindo uma escada, andando de veículo, o que você estava fazendo. Ele vai coletando seus pontos de localização,
por onde você passou, o que você fez, o que você comprou. E isso acaba gerando uma grande massa de dados a seu respeito. E aí as empresas utilizam disso para traçar um perfil sobre você. Então, o que você é como pessoa, quais são suas preferências, quais são seus hábitos de consumo, que religião você tem. Ah, mas como ele sabe? Poxa, é que todo domingo eu vou no mesmo culto, ou vou na mesma missa. Toda quarta-feira, antes do jogo de futebol, eu passo no supermercado e compro milho de pipoca e cerveja, por exemplo. Então ele é capaz de fazer inferência sobre o time de futebol que você torce, se você tem mais pessoas na sua casa além de você. Enfim, nós somos vigiados o tempo todo e muitas vezes, por comodismo, como você mesmo colocou, pelas facilidades que os serviços Sim. nos trazem, né, nós mesmos Autorizamos. habilitamos isso sem ler, sem saber. Porque vamos combinar, gente, que ninguém lê aquele termo no final, aquele aceite no final. Você só clica ali, porque muitas vezes eu me deparo agora, os sites, quando você entra num site, ele tem lá a política dos cookies, né? Que informações que eles pegam. Imediatamente você dá um ok, porque você precisa ser rápido, pegar aquela informação ou entrar naquele site, enfim. E a gente está autorizando ali um mundo de possibilidades que a gente não tem controle. Exatamente. E, assim, as políticas, né, elas são objeto Sim. da Lei de Proteção de Dados, uma vez que há uma mudança de cultura. A lei exige hoje que as empresas, que o governo seja transparente com o cidadão. Então, primeiro, antes dele fazer qualquer tipo de coleta de dados, seja num ambiente digital ou mesmo no ambiente físico, porque a lei se aplica para ambos os ambientes. Você tem que informar o cidadão o que você vai coletar a respeito dele, como você vai utilizar, para que finalidade, e o cidadão é que tem a possibilidade de dizer se quer ou não que aquilo aconteça. Mas se ele não quiser também, muitas vezes ele não pode utilizar daquele serviço. Então, mas veja, não é bem assim que funciona. A empresa não pode fazer aquilo que a gente chama de caminho único, né? Ou Sim. você aceita Ou não ou não aceita. aceita. Não, ela tem que te dar possibilidades mínimas de navegação. Talvez você tenha um menor acesso ou um acesso mais limitado a alguns possíveis privilégios ou questões ali que você tem naquela plataforma, enfim, mas você não pode ser discriminado do uso. É um pouco diferente do que Isso vai é importante acontecer. dizer, porque eu achei que, assim, se você não aceita a política daquele determinado serviço, Não, você é excluído. não. Isso não pode O acontecer. acesso você vai ter. Eventualmente, por exemplo, se você não aceita uma política de um e-commerce, primeiro que você não deve realizar a compra, Sim. né? Mas provavelmente não aceitando a política, você terá obstáculo para prosseguir numa compra de um produto, por exemplo. Mas, poxa, então do que vale isso? Pelo menos você consegue ali fazer uma pesquisa, tem acesso à questão de preço, informação, enfim. Isso para não afastar as pessoas do uso em razão de preferências que elas possam ter sobre querer ou não que a sua privacidade seja, vamos dizer assim, eventualmente aí, violada ou ter um nível menor de aderência aí àquilo que a lei fala. Então, qual que é o ponto? No site, a atenção que a gente vai ter que ter é a mesma atenção que a gente tem que ter na rua, numa farmácia. Eu dei um CPF para uma nota fiscal, por exemplo. A farmácia, ela tem, no caso, por exemplo, até a obrigação de usar aquele CPF exclusivamente para emitir um cupom fiscal. Ela pode pegar essa informação e incluir você num mailing, no marketing direto, ou compartilhar isso com um laboratório, ou com um plano de saúde, enfim. Não, ela não pode. Mas também a gente não sabe se isso acontece ou não. Antes da vigência da lei, isso era muito comum, até porque isso não era muito expresso, vamos dizer assim, você tinha limitações, mas não era muito claro. Hoje, isso é proibido. Então, para que seja possível essa farmácia ou uma loja de conveniência, enfim, fazer esse compartilhamento de dados, ela vai ter que informar o cidadão e, no caso, para compartilhamento, ela vai ter que ter autorização dele. Essa autorização não precisa ser expressa, ou seja, escrita, né? Basta que ela seja inequívoca. Então, você, de alguma forma, agiu no sentido de dar ali o seu consentimento. Porque na farmácia, por exemplo, você geralmente dá seu CPF para obter algum desconto, ter as promoções do dia e tal. Quando você adere a esse programa de desconto, você está, de certa forma, dando ali uma autorização implícita para que você seja
você receba comunicações sobre produtos, sobre ofertas e tudo mais. Então a pessoa pergunta, quer dar seu CPF para ter acesso aos descontos? Você dá, então você já Nesse aceitou. caso, você aderiu. Agora, se fosse ela falou para CPF na nota, Sim, é só CPF é na só nota. CPF na nota. Parece coisa boba, Sim. mas no final do dia, esse CPF que você entrega e que as compras que você realizam e as coletas de dados que vão acontecendo vão permitindo às empresas, através de sistemas aí de business intelligence, de um bom modelador de dados aí, né? Traçar um perfil de consumo, sobre os seus hábitos, enfim, e a partir daí, né, direcionar as ações com relação a você. Porque não me parece que é possível prever o futuro, mas não é. Ele tem dados que vão desenhar uma tendência de consumo daquela pessoa através dos dados. E a partir daí, muita coisa tem acontecido. Tem um episódio famoso que ocorreu nos Estados Unidos, em que um pai ficou sabendo que a filha estava grávida em razão de uma comunicação no supermercado. Mas como assim? O supermercado começou a identificar que uma menina de 13 anos, 14 anos, mas ele não fez essa inferência sobre a idade, então era uma mulher, para o supermercado, comprava muitos produtos relacionados a bebê e a gravidez. E aí o supermercado encaminhou uma correspondência para a casa dessa menina, e quem abriu foi o pai, e a correspondência dizia, olha, parabéns, você que está grávida, tem aqui os benefícios, você pode comprar isso aqui. E o pai, né, acabou tendo ciência da gravidez, veja, o supermercado acabou revelando, vazando um dado. Olha o chá de bebê aí, gente. Exatamente. Isso virou um case muito famoso, enfim, deu muita discussão. Poxa, mas o pai, a filha é menor, ele tem que saber e tal. Sim, mas veja, tem aqui algumas discussões importantes. Éticas, inclusive, exatamente, né? Até onde vai, né, o direito de alguém expor o outro numa situação dessa. Então, são circunstâncias que acabam tendo hoje essa importância na lei de proteção de dados. E você, cidadão, tem direitos nessa lei. Então, você tem direito de perguntar a quem quer que seja, uma empresa, um profissional liberal, um médico, um advogado, que dados você tem a meu respeito. Quero saber, quero ter acesso a essas informações. E essa empresa, esse profissional tem que lhe responder num prazo fixado pela lei. E se ele não responder, ele estará sujeito a uma fiscalização e penas. Penas aí que são de multas e multas pesadas. Então, se você tem um comércio, uma loja, precisa ficar atento com isso. Você tem penas que podem implicar no bloqueio do uso das informações. Isso pode quebrar um comércio, uma loja, um negócio. Porque hoje todo o mercado é baseado em dados, né, em informação. Então, a lei de proteção de dados te dá esses direitos e você precisa zelar por eles. Ninguém fará por você, né, vamos dizer assim, o dever de casa visando a segurança das suas informações. A gente discutia um pouco antes aqui de começar, né, Tainá? Quando a gente fala em proteção de dados, nós temos que ter a seguinte ideia. O dado pessoal pertence à pessoa a quem ele se refere. Então, aquela ideia que se tinha, uma empresa tinha um banco de dados, de cadastros de clientes dele, não é dela, não é daquela empresa. Cada dado que está ali pertence a uma pessoa. A uma pessoa. E essa pessoa é que tem o poder de dizer se ela quer ou não que ele permaneça ali. Exceto se aquela empresa tem uma obrigação legal para cumprir. Então, por exemplo, você fez uma compra na loja ou na farmácia, emitiu o CPF, colocou o CPF para cupom fiscal. Então, aquela empresa passa a ter uma obrigação legal junto ao fisco. E pelo período em que dura uma obrigação legal dessa, geralmente de 5 anos, de uma execução fiscal, de uma ação tributária, ele manterá armazenado aqueles dados a seu respeito, somente para a finalidade de informar o fisco em caso de alguma necessidade. Sim. Assim como as empresas de RH têm que manter informações de registros de uma pessoa por conta de aposentadoria, de INSS, enfim, tem um período maior pelo prazo ali. legal. Mas Mas tem uma variante disso interessante. Vamos imaginar aí você que está à procura de emprego, que está buscando uma recolocação no mercado. Então você produz o seu currículo e a primeira dica que eu dou é limite um pouco as informações que você insere. Seja objetivo, insira ali, até pensando na sua segurança e até você pode deixar ali um aviso, uma nota de rodapé ali pro recrutador, dizendo, olha, mais informações a meu respeito, eu posso fornecer numa entrevista até em obediência à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai demonstrar que você é uma pessoa antenada, que você é uma pessoa zelosa. Por quê? Porque a empresa, muitas vezes, ela capta
ou Aham. as empresas de RH também, elas captam muitos currículos visando a construção de um banco de talentos. Só que a lei proíbe hoje que você tenha dados pessoais por tempo indeterminado e que você colete também informações excessivas. Sim. Então, se eu tô Eu não preciso colocar gênero, eu não preciso colocar religião, eu não preciso colocar dados nada médicos. disso. Ficha criminal, então é Proibido. proibidíssimo. Basicamente, você vai colocar a sua identificação, né? Então os dados que te identificam, seu nome e localização, né? Telefone, um e-mail, enfim. Você pode dar algumas informações, algumas características ali, por exemplo, de idade, enfim, eventualmente, mas você não é obrigado a disponibilizar isso. Você tem também as questões que envolvem a informação, as questões que envolvem a escolaridade, enfim, isso e experiências profissionais, você vai colocar lá. O detalhamento disso vai ser realizado na medida em que você avance no processo Sim. seletivo. Então você não deve entregar isso de mão beijada e antecipada. Por quê? Porque essas informações valem dinheiro. Valem dinheiro para quem está recrutando, para quem está muitas vezes criando um banco de talentos, e pode gerar um dano para você que você não tem nem ideia do que pode vir a te impactar. Nós tivemos um caso de aqui no Brasil, de um vazamento de dados em que informações sobre pessoas que portavam o vírus do HIV acabaram sendo reveladas. E essas pessoas não conseguiam mais emprego, porque isso acabou se tornando público, uma pesquisa mais aprimorada ali no Google, enfim, você localizava esse tipo de informação. Veja, a gente acaba por matar a pessoa viva, né? Deixá-la viva, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista reputacional, e até mesmo, não reputacional, que ela perde a reputação, mas do que se pode exigir dela, né? O que ela pode exigir, desculpa, no mercado, ela fica aí como sem... se fosse um assassinato social mesmo, Exato. porque você tira toda a possibilidade daquela pessoa conseguir um emprego e conseguir viver com dignidade, porque a gente está falando aí, né, de sustento, Exatamente. né? Então, assim, no mundo hoje conectado, né, nós vivemos hoje a globalização, ela deixa de ser uma questão de que nós não temos mais fronteiras físicas, Sim. né, para a questão do digital. Nós estamos efetivamente todos interligados no mundo todo por cabos aí submarinos que transportam as nossas informações, os nossos dados, nossos famosos backbones. E o que você produz hoje, né, numa rede social, na internet, enfim, ele acaba deixando de estar sob o seu controle daqui para frente. Então, é mais ou menos como se dizia antigamente, né? Se eu subir num telhado de uma igreja lá da cidade e soltar ali rasgar um travesseiro de pluma, dificilmente eu vou conseguir Recuperar coletar todas tudo. as plumas. É o que acontece com os seus dados quando você disponibiliza na internet. A gente está falando de dados de pessoas naturais. A lei ela é muito clara sobre isso, né? Exatamente. Então, não é sobre a minha empresa, não é sobre os dados da minha empresa, exceto se esses dados me identifiquem, eu, Tainã Franco, enquanto pessoa, né? Exatamente. Deixar claro. O ponto aqui é, quando a gente fala em dado pessoal, a gente fala de dados que identificam já de imediato, nome, CPF, RG, mas também de dados que podem levar à identificação de alguém. Então, por exemplo, quando você baixa um aplicativo da loja do seu celular, seja um iOS ou um Android, ele muitas vezes vem ali com uma aplicação de geolocalização. O que quer dizer isso? Né? O seu aplicativo ele vem preparado para rastrear por todo o local que você anda. E muitas vezes você passa, por exemplo, na frente de um shopping ou de uma loja, tendo o aplicativo daquela loja ou daquele shopping, e aparece para você ali Já manda algum tipo de notícia, de propaganda e tal. Por que ele faz isso? Né? Como ele faz isso? Porque ele sabe por onde você está passando. Olha, ele está aqui por perto, então eu vou tentar pescar esse potencial cliente. Essas informações de geolocalização, elas são dados pessoais. Uma informação isolada de geolocalização, ela não é considerada um dado pessoal. Então, isso não seria objeto LGPD. Agora, a soma de vários pontos de geolocalização me permitem chegar até uma pessoa. Então, pelo tão só fato de eu ter essa possibilidade de identificar, eu tenho que tratá-lo como um dado pessoal. Então, eu como empresa, seja um pequeno e-commerce, uma loja de rua, uma grande empresa, eu tenho que ter atenção com as informações que podem também
aparentemente não ser um dado pessoal, mas levar à identificação de alguém. Mas aí a pessoa fala, mas olha, esse conjunto de informações me interessa porque a loja vai me mandar uma promoção, vai me mandar um cupom de desconto. Mas também numa guerra você pode receber um teleguiado ali, Exatamente. geolocalizado na tua própria pessoa, gente. Então, Veja, a importância da gente pensar no escalonamento do uso dos dados, né? Porque uma coisa é uma promoção ali, a farmácia, o desconto, né? Que é parte do nosso dia a dia. E aí a gente acaba aceitando e dando os dados para ter essas facilidades. Outra coisa é o que a gente não vê, né? Exatamente. Aonde esses dados vão. Porque uma vez que nós estamos nesse ambiente do qual nós não temos controle, né, sobre os usos, as possibilidades aí que os agentes maliciosos e mesmo as empresas que estão no desempenho da sua atividade, buscando prospectar clientes, vender, enfim, você não tem mais controle sobre o que foi compartilhado a seu respeito ou com quem. Vou te dar um exemplo. Às vezes você faz a adesão aí a um programa de fidelidade, né? Para realizar esse programa de fidelidade, a ideia que nós temos é que nós estamos mantendo uma relação com aquela empresa. Ou uma empresa aérea, enfim, por exemplo, X, né? Exatamente. Só que você tem ali muitas possibilidades. Você tem a possibilidade de trocar pontos, por exemplo, pelo produto dela, que ela mesma vende, ou de parceiros. Só que para você trocar ponto e receber um produto de um parceiro, isso não acontece do nada. Há um compartilhamento de dados. Sim. Né? E a partir daí, outros compartilhamentos podem acontecer e autorizados por você por participar daquela plataforma. Então, você simplesmente desconhece quais são as empresas, os serviços, se eles são seguros ou não, né, para realizar o uso dos seus dados, das suas informações pessoais. E você passa a estar sujeito a todo tipo de situação a partir daí. Porque quando você realiza uma compra, você libera muitas informações. Informação de cartão, dados bancários, né? Endereço. As preferências que você teve na busca, por exemplo. Imagina que você está ali fazendo uma busca num site e você viu um produto, mas não comprou, não quis levar ele para o carrinho, ou colocou um produto no carrinho e tirou. Enfim, tudo que você... por onde você andou ali naquele site, ele vai mapeando tudo isso e ele vai categorizando essas informações sobre os seus suas potenciais preferências. E tem aquela parte embaixo do Mercado Livre, acho que acontece muito isso. Pessoas que olharam esse produto também viram esse, né? Então eu já estou numa caixinha ali, junto com dados de outras pessoas similares aos meus, né? Exato. Veja que ali nós vamos partir da premissa aqui da boa-fé, né? Isso pode ser feito apenas por dados estatísticos e que não seriam eventualmente os dados pessoais. Mas no final do dia, para eu chegar nesse dado estatístico, eu parto de um dado pessoal. Né? Porque o simples fato de eu estar logado, muitas vezes, e ali fazendo a minha movimentação com o mouse, né, sobre aquele site, o meu mapa de calor, na movimentação, na procura, na rolagem de página, os itens que me pareceram interessantes e tal, isso tudo vai sendo coletado a meu respeito e vão sendo construídos os nossos perfis. E isso, uma vez vazado, uma vez exposto, pode nos colocar em saia justa. Sim. Né? Nós Porque tivemos um tempo atrás. A gente compra de tudo hoje em dia pela internet. Tudo. Né? Coisas que são do dia a dia, coisas mais íntimas, muitas vezes. Sim. E... De comida, vibrador, você compra na internet. Pois é, e isso pode vir a ser exposto. Imagine. Chega uma caixa. Não, assim, o que cada pessoa faz é problema dela, né? Sim. Então, se, por exemplo, alguém... Vamos pegar esse exemplo, né? Sei lá, um homem comprou um vibrador, né? E vaza essa informação. A mulher vai falar assim, poxa, mas comigo isso não foi utilizado. Não foi para mim isso. Onde foi parar isso? Veja, você detona ali uma situação, independente de que está certo ou está errado, não estamos discutindo esse ponto. A discussão não é essa, gente. A discussão é sobre essa privacidade, exatamente. né? A violação dessa privacidade gera questões aqui que podem não ter simplesmente reparação, não é uma questão de dinheiro. Né? Então, tudo isso milita contra nós se não tivermos essa cautela. E por isso que a LGPD, eu quero deixar isso bem claro, a Lei de Proteção de Dados, ela é uma lei excelente para nós cidadãos. Antes de pensarmos como empresa, como trabalhador, como alguém que está vinculado a um negócio, nós temos que pensar que nós somos cidadãos. A hora que nós saímos lá do nosso trabalho, da nossa empresa, da nossa loja, nós vamos para o supermercado, vamos para
para a farmácia, fazemos compras na internet e nós passamos a ser destinatários dos direitos que essa lei traz. Então, Uma pergunta de ordem prática. Eu sou síndica e aí um proprietário de um apartamento fez a locação, né? E aí eu preciso dos dados do inquilino, alguns dados do contrato. Ele pode se negar a enviar o contrato, enviar só os dados do inquilino, porque agora a gente está vendo na prática as questões da LGPD. Enquanto a lei estava sendo regulamentada, tivemos uma pandemia também, né? Então a gente só via grandes casos, como por exemplo o caso do metrô, que você já trouxe aqui para gente, né? Que é um caso muito emblemático, sim. caso do metrô de São Paulo. E agora na prática do nosso dia a dia, nas nossas atribuições do dia a dia, a gente está se deparando com as questões. Eu queria só, porque assim, a LGPD não é só sobre os dados que estão aí na internet, né? Sim. No meio digital, mas também sobre Nos meios físicos. nos meios papel, físicos, no exato. post-it, naquela Contratos, impressão. né? Você faz uma impressão, deixa na impressora, passa alguém, pega e leva embora. Sim, Isso é um vazamento de dados. sim. É, Eu pergunto desse caso uma porque eu sou síndica, né, gente? E agora os proprietários de imóveis estão questionando sim. a relação do condomínio, da administradora, com a própria LGPD. Eu tenho uma visão disso muito, muito prática. A relação contratual ela é estabelecida entre locador e locatário. O condomínio, no caso, ele tem um papel que é garantir a harmonia, ali, a paz social, fazer a ordem prevalecer nas áreas comuns, enfim. E o proprietário do apartamento ele não precisa, ou da casa, enfim, não precisa entregar o contrato. Basta que ele informe, olha, fiz uma locação para o fulano de tal, ciclano de tal, tenho aqui, ele terá tais pessoas aqui vão Apartamento morar com ele, tal, enfim, apartamento tal. o nome no contrato é esse, essas pessoas As vão morar demais aí. informações, quem é fiador, quem não é fiador, Não interessa. enfim, o que Tá. tem, isso não interessa para o condomínio. E estendendo um pouco, né, a discussão já do condomínio, aproveitando que é do dia a dia, Sim. a gente começa a ter coleta de dados antes de chegar no condomínio, hoje em dia. Porque nós já temos, por exemplo, você vai fazer uma visita para uma pessoa, ela fala assim, olha, me passa seu nome, seu CPF, seu RG, Sim. enfim, que eu já vou habilitar aqui. E tira uma fotinho. E me manda pelo WhatsApp que eu vou habilitar no sistema e você já vai ser liberado. Nossa, a gente acha, putz, maravilha, né? Chego lá, para o carro, já entro. Tá. Agora, que segurança que tem esse aplicativo que está sendo utilizado, onde você disponibiliza todas as suas informações, foto, CPF, RG, nome, enfim, alguém pode abrir uma conta na Claro, na Vivo, no seu nome, dar um golpe, Que pode abrir você uma conta em podem banco. fazer um cartão C&A, e sabe como faz para cancelar um cartão C&A? Ninguém sabe. Exatamente. Então, assim, a gente não para se atentar a essas questões. E Academia, né, também. Academia, que tenha reconhecimento facial. reconhecimento facial. Mas só para finalizar na hipótese aqui do condomínio, bom, fiz isso e aí eu chego no condomínio, eu tenho ali um controle muitas vezes de CFTV, Sim. que vai cadastrar a placa do veículo que chegou, começa a cadastrar as imagens das pessoas que estão ali. Imagem, voz, são dados pessoais. E existe uma tendência de reconhecer isso como dado sensível. Sim. Ou seja, tem uma proteção maior da lei. Fora isso, né, depois todas as informações que você começa a compartilhar ali dentro do condomínio sem saber. Então, por exemplo, você chegou com pessoa X, Y ou Z, então você estava acompanhado, com quem você estava acompanhado. Muitas vezes é uma reunião sigilosa ou é alguma coisa confidencial ali que você não pode divulgar. Tem questões também que envolvem reconhecimento facial, muitas vezes. Tem condomínios aí que utilizam reconhecimento Sim. facial, isso é proibido, é desnecessário. Tá? Mas me dá mais segurança. Porque essas questões, principalmente voltadas aos condomínios, a gente aceita por uma questão de segurança mesmo. Quem está entrando, quem está circulando, prestadores, né? Essa sensação de insegurança que a gente vive, em geral, no país, enfim, ela também facilita para que os dados sejam recolhidos o tempo todo indiscriminadamente. Sim, né? Mas é uma falsa sensação de segurança. Sim. Eu posso te afirmar isso com tranquilidade. A gente está hoje no dia a dia trabalhando com segurança da informação e a gente começa a entender o quê? O problema, muitas vezes, não está em sistema, em câmeras ou coisas do tipo. Está no elemento humano. O elemento humano é o elemento mais frágil da cadeia de segurança da informação. Então, às vezes eu vejo, por exemplo,
Posto de gasolina, né? Você pega essas grandes bandeiras, tem os programas de fidelidade e tal, o frentista, ou então a empresa investe em um baita de Puta um firewall, sistema. sistema, né? Pode vir, sei lá, um hacker, não sei de onde, vai ser difícil de entrar e tal, mas de repente eu tenho ali um operador mal treinado, uma frente de caixa, um frentista, enfim, que não tem o entendimento ali sobre a responsabilidade que ele tem ao manusear aquilo, e ele coleta dados em voz alta, ele deixa o ambiente ali aberto, muitas vezes sem deslogar, né? E acaba expondo, e ali é um ambiente fácil de você gerar um incidente de vazamento de dados. Então, o ponto que eu quero chamar a atenção é, se você é empresário, lojista, enfim, você tem aí alguma função, né, dentro de uma empresa, mais do que investir em tecnologia e segurança, não estou dizendo que isso é ruim, ao contrário, deve ser feito, mas o ponto primordial é você conscientizar, gerar capacitação das pessoas, para que elas entendam, né, o porquê que existe essa lei, por que ela tem que hoje estar em conformidade, por que a informação é importante, o que pode acontecer a partir de um uso indevido. Né? Como que o poder público, eu estou falando de, por exemplo, Jundiaí é uma cidade monitorada, né? A gente está nessa onda das cidades inteligentes, né? As cidades estão buscando a tecnologia para melhorar, né, a cidade, enfim. O poder público, ele também responde. Sim. Como que funciona a LGPD para o poder público? A prefeitura não pode vazar uma imagem minha na rua, por exemplo. Né? O poder público, ele tem um capítulo específico da Lei de Proteção de Dados. Existem bases legais, fundamentos legais específicos para a administração pública no que diz respeito à execução de políticas públicas. Então, quando eu imagino que, por exemplo, o SAMU, né, para ficar num exemplo fácil, o SAMU é um serviço público e que você aciona via celular, via telefone da sua casa, e quando ele chega, você informa ali dados, ele tem que coletar informações a seu respeito para te direcionar para onde você mora. Mora em tal lugar, até para ficar mais perto da sua casa, o hospital que é mais perto ali, muitas vezes, com quem que vai ser mantido o contato, até para que seja avaliado o que pode ser feito com relação àquela pessoa que precisa de atenção médica. Para esse tipo de tratamento de dados, ou seja, para esse uso, o poder público vai ter uma autorização especial e as pessoas não terão direito, por exemplo, de pedir, olha, não quero que tenha esse dado. Aqui é uma exceção àquela regra que eu falei de que não vale criar obstáculo se a pessoa não quiser usar o dado. Eu posso querer viver que nem o Forrest Gump lá, isolado numa ilha. Desculpa, Forrest Gump não, mudei o personagem do Tom Hanks. É o Tom Hanks, mas ele vivia na ilha, o náufrago. Eu posso viver como náufrago, né? Posso fazer essa opção. Só que eu não vou ter acesso a serviço público. Se eu não quero ter CPF, RG, eu posso? Posso, não sou obrigado a ter. Só que eu não vou ter acesso a serviço público como saúde, educação e tudo mais. Nada. Então, a informação, nesse caso, é necessária, porque o dimensionamento dos gastos, das ações, das iniciativas públicas passam a ter aqui também uma preponderância, e aí a necessidade de você compartilhar. Você deu o exemplo das imagens, né, de monitoramento. O monitoramento pode acontecer? Pode, mas tem limites. Primeiro que esse monitoramento ele não pode expor nenhum tipo de pessoa. Então, eu não posso ter, por exemplo, uma câmera apontada para um banheiro público. Por quê? Porque eu vou ter ali, muitas vezes, uma possibilidade de exposição ou até de um uso indevido, porque essas câmeras hoje são potentes, elas têm zoom, que são, assim, é um absurdo da capacidade de aproximação. Você pode ter, às vezes, uma pessoa mal intencionada fazendo um uso indevido. E a maior preocupação que eu tenho com relação a esses sistemas, que são hoje relevantes, ninguém nega isso, para a segurança pública, é com quem opera. Porque, muitas vezes, os sistemas de segurança e monitoramento aparentemente ficam a cargo das secretarias de segurança pública, da guarda e tudo mais. Agora, quem mais tem acesso a isso? Né? Esses serviços, muitas vezes, são objeto de contratação por licitação, são plataformas de mercado, de terceiros, e eu não sei o que acontece. Que é muito importante. As pessoas acham que tudo é governo, né? Todos os serviços são prestados por funcionários do governo, e não.
né, existe a modalidade de licitação que para coleta de lixo, para muitos setores do poder público é uma empresa terceira, que às vezes tem uma outra empresa que presta serviço para essa terceira para executar o Assim, para a trabalho, gente né? entender como isso é complexo e pode expor, vamos pegar aqui uma coisa de rotina que acontece com a gente. Todo dia de manhã, se você ligar a sua televisão no telejornal daqueles do começo da manhã, você vai ali provavelmente se deparar com um repórter numa sala de monitoramento de uma Sim. concessionária de estradas. E ali você vê o quê? Inúmeras telas e várias pessoas ali dentro. Né? Aquelas pessoas estão cumprindo um papel delegado pela função pública, né, do Estado ali, de gerenciar aquela rodovia. Só que as informações que são ali coletadas de vídeo, né, por exemplo, você tem um carro com a placa XPTO, e ela passa a ser todo dia coletada, que você entra por um determinado canal da rodovia, sai em outro, enfim, você começa a ter ali a possibilidade de identificação de um hábito de uma pessoa. E, por exemplo, se eu sou um agente criminoso e tenho conhecimentos hacker e tal, se eu tiver acesso a isso, eu posso, por exemplo, identificar se determinada pessoa de determinada residência estará em determinado horário naquele local, naquela casa, para eu poder praticar, por exemplo, um furto. Sim. Né? Isso tudo, veja, de uma coisa completamente fora do contexto, que é o monitoramento de uma rodovia. Né? Não tô longe da minha casa aqui e tal, mas eu sei que a pessoa passa ali, eu sei que ela mora, por exemplo, às vezes mora sozinha e tal, e eu preciso identificar quais são os horários que elas estão fora. Isso vale para aplicativos de agenda escolar, por exemplo. Eu estava esses dias debatendo com alguns diretores de escola, algumas escolas particulares. As mães, né, hoje em dia adoram ter ali o controle sobre a agenda escolar, o que acontece, o que não acontece na escola. Meu filho ele se alimentou bem, ele foi no banheiro, ele fez isso, fez aquilo. Só que esse aplicativo de agenda escolar, ele é geralmente de terceiro, ou seja, de uma empresa que tem acesso a todas essas informações, porque se ele precisar, por exemplo, fazer ali uma atualização ou fazer um reparo nesse aplicativo, ele tem que acessar o aplicativo, ele tem que acessar a base de dados. E isso acaba, muitas vezes, expondo crianças e adolescentes. Né? Também pode ser um alvo aí de potenciais bandidos, né, que sabem, poxa, essa família sai para trabalhar e deixa as crianças todo dia a tal horário. Como algumas pessoas fazem aí pelas redes sociais, né? E veja, isso vai gerar possíveis impactos aí negativos para você, expõe, né, pessoas que são indefesas, como as crianças, e a gente não tem controle sobre isso. Eu disse também para esses professores e esses diretores, nós vivemos no ano passado, né, agora nós estamos voltando aí à fase das aulas presenciais, as aulas online. E aí o pessoal falava assim, poxa, mas eu tenho um sistema aqui de vídeo da Microsoft ou da Google, não sei o que, então eu estou tranquilo. Veja, o problema não é nem só a questão da plataforma ser segura ou não. Eu dizia o seguinte, vocês têm um modelo, né, isso todas as escolas praticaram dessa forma, e falo isso porque vivi isso com os meus filhos. As aulas são realizadas com câmera com imagem e voz, e isso é necessário para você certificar que a pessoa, o aluno está presente e tal, não tem como discutir. Só que eu posso ter, por exemplo, numa casa onde está rolando essa aula, a criança está assistindo, eu posso ter ali, às vezes, não um pai ou uma mãe, mas uma pessoa que tem tendência aí, e alguma questão psíquica aí, por exemplo, para pedofilia, esse tipo de coisa. E os filhos, os demais alunos, enfim, as demais crianças ali estão expostas no vídeo para pessoas que você nem sabe. Então você acha que você está na segurança do seu lar, mas na verdade a imagem da sua casa está sendo transmitida para uma infinidade de pessoas. Essas aulas, se forem gravadas, elas podem amanhã ser acessadas por alguém, e se forem acessadas também pode ter exposição. Enfim, uma série de questões que nós não estávamos preparados para enfrentar, e que a LGPD hoje exige, né, um olhar mais atento, porque se acontecer um incidente, um vazamento de dados, uma pessoa for exposta, aquela empresa vai responder. Então, no caso aqui a escola, no caso ao condomínio. Né? Mas a câmera pertence ao terceirizado que eu contratei. A plataforma eu tenho não interessa. responsabilidade Você também. responde e depois você vai atrás dele. Né?
Lá em 2019, quando a gente se reencontrou e a gente começou a falar da lei geral, você estava, já estava com esse braço dentro do direito, né, de proteção de dados, que é seus dados, né? Exato. Saiu na Forbes, tá saindo em tudo quanto é revista, tá saindo em tudo quanto é revista, porque de 2019 para cá, a gente tem que discutir esse assunto. Sim. Lá no comecinho ainda o pessoal meio que torcia o nariz, os empresários não queriam olhar muito para isso. Não precisa ver isso agora, a lei não foi implementada, não está regulamentada. Aí regulamenta, implementa. Não tem agência ainda que regula essas relações, né? Uhum. Porque essas relações, elas eram muito trabalhadas dentro do próprio PROCON. Exato. Antigamente, né? Que era o direito do consumidor, que é onde essas relações ali pareciam mais se encaixar, né? E agora a gente tem uma agência... O PROCON, enfim, os órgãos de proteção ao consumidor, eles também podem agir com relação à lei de proteção de dados, mas você, cidadão, cidadã, tem hoje um canal, né, que é o canal da ANPD. Sim. Vou repetir, ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? anpd.gov.br. Você tem ali a possibilidade de realizar denúncias, fazer requerimentos contra empresas que você tem tido problema no que diz respeito ao manuseio dos seus dados, das suas informações. Só que é importante a gente entender o seguinte, a ANPD vai efetivamente levar para a frente essa fiscalização, enfim, se você conseguir também, se você demonstrar que você tentou primeiramente acessar essa empresa, ou contato com ela, e ela não lhe atendeu. Como que eu faço isso? Isso é uma prova negativa? Olha, se você mandou um e-mail, se você tentou um chat, enfim, e a pessoa não, e a empresa não respondeu, basta. Senão vira vira aquela coisa de tudo e para a agência, e aí você tem uma demanda absurda de coisas que poderiam ter sido resolvidas antes de chegar na agência. Exato, porque né? a lógica da lei é trabalhar sempre a prevenção. Sim. Então, ela fala o seguinte, antes da gente poder tratar um dado, eu preciso primeiramente avaliar se eu tenho condição de fazer isso. Aquela história de quem não tem competência não se estabelece. Sim. Tá? A LGPD é uma lei que veio para mudar o mercado. Eu tenho dito isso desde 2018. Ou seja, ela vai limpar do mercado as empresas que não são sérias, as empresas que não têm atenção com essa demanda regulatória hoje. Tem um estudo demonstrando que as empresas que não tiverem no seu radar e não se adequarem às normas de proteção de dados, não é só do Brasil, porque hoje a gente trata dados globalmente. Não tem mais essa fronteira, né? Eu vou estar agora de 10 a 13 de abril em Washington, no Summit de Privacidade, o maior encontro mundial em proteção de dados, e um dos temas que serão debatidos é essa regulação da proteção de dados de forma global. Porque uma empresa hoje, muitas empresas são multinacionais, então ela se adequa, por exemplo, à lei brasileira, mas ela compartilha dados lá fora, né, com uma sua matriz ou com uma subsidiária, e as nossas informações vão indo. E aí como é que a gente trata isso? Tem regulação aqui, mas e se a coisa acontecer lá fora? Como que eu vou atrás desse direito? Porque existe alguma convergência global a respeito da proteção de dados? Existe. Porque, assim, acho que a Europa foi o primeiro a estabelecer a proteção de dados. A assim, grande responsável, né, por trazer o assunto à tona para uma regulação de nível mundial foi a União Europeia. Isso desde 1995, quando eles fizeram ali uma simples orientação para todos os Estados-membros, né, para que não fizessem negócios com países e com empresas de fora do bloco europeu que não tivessem segurança no tratamento de informações sobre seus cidadãos, e depois convertendo isso em lei, né, que é o GDPR, a Lei de Proteção de Dados aí da Europa, em 2016, que passou a vigorar em 2018. E foi por isso que o Brasil precisou promulgar a sua LGPD. Porque caso contrário, você que hoje tem aí, às vezes, uma fabriquinha no fundo da sua casa. Você consegue realizar, muitas vezes ali você tem uma impressora 3D, você tem eu já vi pessoas fazendo artesanato, vi pessoas que conseguem fazer uma série de questões aí de produtos, enfim, e despacha para o mundo inteiro hoje. Né? Você entra aí nos eBay da vida, Amazon, enfim, você vende, né, para fora. E tem muita gente hoje sobrevivendo disso. Quando eu estou fazendo esse tipo de negócio, eu só tenho hoje essa possibilidade em razão de ter uma lei que nos permite realizar intercâmbio de dados e informações. Por quê? Porque a União Europeia não fechou a porta para a gente.
Caso contrário, nós ficaríamos limitados aqui à nossa borda. Sim, E por sim. que ela não fechou? Porque o Brasil tem hoje a lei de A proteção lei de de dados. proteção. Muita coisa para aprimorar ainda sobre aquilo que, que efetivamente é tido como, vamos dizer assim, o estado da arte, né, da proteção de dados. Mas já avançamos muito. Então, o Brasil, que é um país modelo no que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor, é uma legislação mais moderna que existe no mundo, tá? E é da década de E 90, ele é de né? 1990. O Brasil ele é festejado nesse sentido. A gente precisa reconhecer, né, onde Onde acertamos. onde nós acertamos. Não é só pelo futebol, muitas vezes, né? Que aliás faz tempo que não. Aliás. Mas nesse ponto o Brasil faz vanguarda e a lei de proteção de dados, nós fomos muito tardios para aderir. Né? Não, e só aderimos por conta de uma possível barreira comercial. Exatamente. Então, e veja que isso poderia nos causar impactos aí muito grandes. O Brasil tem uma intenção, por exemplo, hoje, muito clara, de integrar aí a OCDE, de que o Mercosul tenha um canal de livre comércio com a União Europeia, só que isso não será possível se o Brasil não tiver uma lei de proteção de dados em vigor, seguindo as diretrizes da OCDE, e muitas dessas diretrizes nós não ainda implementamos, e também se nós não tivermos uma autoridade nacional de proteção de dados totalmente independente. O que isso significa? Porque é uma autarquia, né? Ela, na verdade, ela é uma unidade autônoma, né? Mas ela é uma agência autônoma, mas ela, no modelo em que ela foi concebida, ela está ainda debaixo da presidência da República. Isso é muito ruim, isso é muito péssimo. Inclusive. Exatamente. Por quê? Porque o que se precisa é... Tudo bem que eu tenho frequentemente tido contato com a Autoridade de Proteção de Dados. Você está indo toda semana para Brasília, né? Isso, na medida do possível, eu tenho ido para lá. Para quê? Exatamente para poder levar até a autoridade, até os parlamentares, tudo aquilo que a gente tem captado no mercado hoje, das dificuldades que uma empresa, que um determinado nicho enfrenta, para que a gente tenha um olhar não de simplesmente falar assim, não pode. E se fez, vai ter multa. Mas para que a gente tenha a compreensão das dificuldades. Porque, veja, o Estado brasileiro, ele é um Estado que não consegue atender a população em todas as suas necessidades. Então, como exemplo, você tem o terceiro setor, que cumpre o papel estatal em muitas frentes. Desde igrejas, né? Então você pega igrejas católicas, igrejas evangélicas, enfim, diversos credos que tem muita obra social. E essa obra social, muitas vezes, é a única fonte de uma jovem ter um absorvente. Sim. É a única fonte de uma mulher grávida ter o amparo para um momento extremamente importante da vida dela. Só que, para que isso seja feito, dados são coletados. Sim. E dados sensíveis, porque, veja, dado a respeito sobre as questões de natureza de saúde, sobre sexo, sobre todo o processo de desenvolvimento da gestação, da gravidez, né? E isso não pode ser simplesmente proibido. Sim. Porque nós vamos ter ali o Estado brasileiro, onde ele não atua atrapalhando. Porque é importante deixar claro, a lei não é para proibir a coleta de dados, é só para organizar essa relação, isso. Não é para inviabilizar a nossa... lei restringe as hipóteses de tratamento de dados àquilo que é essencial, aquilo que é necessário, e cria regra para isso. Ou seja, ela fala assim, pessoal, o negócio que está muito bagunçado, vamos pôr ordem nessa casa. Mãe da gente, sabe? Sim. Chega no final do dia, a molecada, né, já voltou da escola, brincou, tá toda a sala bagunçada. Então ela veio, colocou ordem e falou assim, daqui, agora, vai tomar banho, enfim, a lei chegou para dizer, vocês utilizam dados de forma absolutamente irracional. Sem critério. É a lógica do coletar. Isso é absolutamente fora de qualquer padrão de inteligência, porque armazenamento de dados é algo extremamente caro. Sim. Tem hoje empresa que vive só disso, né? Tanto aí os storages, os clouds, enfim. Não é racional você, para ter a efetividade, e até gostaria de bater um papo com algumas pessoas da área, porque já fiz esse questionamento e não obtive resposta. Assim, não me parece ser algo simplesmente lógico
ter dados igual realizar, performar melhor. Sim. Né? Isso não me parece ser algo que necessariamente A seja quantidade condição de não outro. quer dizer Exatamente. qualidade. Às vezes, com poucos dados, você obtém mais qualidade ali E esse é o desafio Sim. hoje para departamentos de marketing, para departamentos de Sim. RH. Como que eu vou me reinventar, melhorar minha performance com menos informação? Né? É isso que... Quem conseguir fazer isso vai ganhar muito dinheiro. Vai ter a reputação melhorada, vai ter respeito da sociedade e vai ter muito mais chance de sobreviver no mercado. Antes de entrar nas questões do trabalho oferecido pelos seus dados, porque eu quero falar sobre isso, porque é super importante o trabalho que você vem fazendo, eu queria entrar um pouquinho mais na questão das redes sociais, né? Acho que da última vez que a gente conversou, a gente falou do privacidade hackeada, né? A gente falou muito desse filme aí que está disponível aí nas redes sociais, para quem quiser ter uma ideia. Hoje, no Brasil, a gente fala muito, liberdade de expressão, a plataforma derrubou meu vídeo, a plataforma tirou meu post do ar. A gente está tendo essas demandas, né? Se deparando com essas demandas. Lembrando que todas as plataformas não, que é tudo empresa privada, né? As redes Sim. sociais pertencem a empresas privadas que têm responsabilidade. Embora Exato. pareça ser muito democrático, o Facebook não é meu. Né? Nem a minha página do Facebook é minha, eu só estou usando um espaço de uma empresa privada, né? Como que tem sido a regulamentação? Porque muitas dessas empresas de rede social, elas não têm sede no Brasil, né? Uhum. E como que a gente controla isso? Como que a gente faz com que obedeça a lei de privacidade? Porque a gente estava falando aqui, o Telegram saiu do ar, né? De vez em quando, uma decisão de algum juiz tira o WhatsApp do ar. Como que está se dando essas relações aí das redes sociais, dessas empresas privadas que estão aí no mundo digital, com o direito? Sim. O direito brasileiro, no caso, né? Sim. Bom, primeiro vamos lá. O Brasil, ele é um ponto fora da curva no que diz respeito à regulação da internet, frente aí aos países que não detêm a lógica da concentração da informação. Porque a gente tem o Marco Civil da O Marco Internet, Civil da Internet. 2015, 2000, não lembro, 2014. O que aconteceu, né? Nós tínhamos até 2014 a seguinte jurisprudência firmada. O Facebook, o Orkut lá de trás, enfim, as redes sociais, os provedores de internet aí, né? E as plataformas, elas tinham a obrigação de, uma vez solicitado pelo usuário, que determinado dado ou informação que ele acha que atinge a sua reputação, enfim, que tem ali algum abuso, se ele, uma vez notificado pelo titular de dados, pela pessoa a quem se refere àquela publicação, e não sendo providenciado em curto espaço de tempo ali pela plataforma, a retirada, a ação que seria movida já ensejaria a reparação de danos, já ensejaria a multa diária, uma série de coisas. A partir do Marco Civil da Internet, aliás, quando o Marco Civil da Internet foi concebido, nós tivemos um lobby muito forte das gigantes da tecnologia. E nós passamos a aplicar... E esse entendimento, desculpa, antes disso, esse entendimento que existia no Brasil, ele está muito conectado com o pensamento europeu. Ou seja, você, Facebook, você, Instagram, Telegram, WhatsApp, enfim, vocês... TikTok, enfim, qualquer rede social, você tem a obrigatoriedade de atender o cidadão. Eu vou agir, Estado, União Europeia, só vou agir quando você for desrespeitoso ou não atender a essa imposição legal. Uhum. Quando veio o Marco Civil da Internet, nós tivemos a mudança dessa lógica aqui no Brasil e a gente meio que seguiu uma linha dos Estados Unidos da América, que é o de você não ter controle sobre a informação, sob o pseudo prestígio aí à liberdade de informação. Isso é uma grande balela. Sim. Porque tem um princípio milenar do direito, que é o meu, né, do jurídico, né, que o meu direito vai até o do outro. Até o do outro. E o mesmo com a liberdade, né? Exatamente. Minha liberdade vai até... Desde que eu não vá gerar, com o exercício da minha liberdade, nenhum dano para outro. O que isso traz para nós, né, como regra? Quando eu uso um meio de comunicação para me manifestar,
eu estou dentro da minha liberdade de expressão. Uhum. Quando eu uso esse mesmo meio de comunicação para me expressar, trazendo para a minha fala elementos discriminatórios, elementos de agressão gratuita e desnecessária e que podem implicar em dano à honra, à imagem da pessoa, eu estou praticando um abuso de direito. O abuso de direito, ele não pode ser patrocinado pelo nosso Estado de Direito. Sim. Mas isso, de certa forma, acabou sendo, essa discussão acabou sendo relegada aí à questão da liberdade de expressão. Interessante que os nobres parlamentares que aprovaram essas leis, o próprio judiciário que aplicou muito essas regras até aqui, hoje começam a entender que nós não temos como garantir nesse ambiente, a partir do Marco Civil da Internet, uma certa harmonia no que diz respeito aos limites dos direitos das pessoas, exatamente em função dessas empresas de tecnologia terem se arvorado do discurso da liberdade de expressão, liberdade de informação, e isso foi a vendido privacidade. como uma pauta, inclusive, de costumes, né? Exato. Isso entrou essa liberdade de forma bem superficial, né? Essa questão da liberdade de expressão, num país que ficou aí 30 anos numa ditadura, ela colou muito culturalmente, mas de forma bem superficial, não discutindo de Exatamente. fato, até onde vai a liberdade de expressão, né? Exatamente. E o Brasil se apegou ao modelo americano, que não tinha também a lei de proteção de dados, né? Não existe hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um modelo de construção ali das suas normas, das suas leis, um pouco diferente do Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem uma lei que ela é aplicada, por sermos uma república federativa, ela é aplicada para todos os estados. Né? Lá nos Estados Unidos da América, cada estado faz a sua lei. Então, a gente tem hoje na Califórnia uma lei de proteção de dados, tá? Sendo aí o estado que tá fez vanguarda lá nos Estados Unidos. Mas fora isso, você não tem legislações hoje tratando da proteção de dados no continente americano. E o ponto que eu trago é que todas as nossas informações, todo o trâmite de internet mundial, ele passa essencialmente, ou em 95% dos casos, via os cabos submarinos, aqui os backbones que saem do Brasil, pelos Estados Unidos. Logo, qual que é o ponto aqui que a gente tem que ter entendimento? Que o Marco Civil da Internet, ele atendeu mais os interesses, na minha visão, na minha modesta opinião, de empresas, de gigantes aí da área de tecnologia, do que, propriamente dito, os interesses do cidadão e da nossa própria soberania nacional. A gente acabou ficando aqui um pouco amarrado. Tanto que o STF se viu agora na necessidade de emanar uma decisão, ou seja, de dar uma exemplificada aqui nessas plataformas. É uma decisão que saiu no dia 17, 18 de março agora. Ontem, né? Isso. Essa semana. Onde o ministro Alexandre de Moraes, atendendo a um pedido, né, da autoridade policial, no caso aqui a Polícia Federal, num inquérito em que ela apura a questão das fake news, a questão aí da propagação de mensagens de ódio, de conteúdo partidário, enfim, nessa polarização que a gente vive hoje, dentro do aplicativo de mensagens Telegram, e apesar de ele ser um aplicativo de mensagem, ele é considerado uma rede social, que você tem outras possibilidades você tem ali os conjuntos ali, né? Exatamente. E essa aplicação, né, o Telegram no caso, simplesmente deu de ombros para todas as ordens judiciais. Não vamos discutir aqui se está certo ou se está errado. Sim. Né? Se existe tendência política para um lado ou para o outro. O que a gente precisa ter em mente? Nós temos que ter uma justiça que seja firme. Sim. Que quando eu precisar dela, eu sei que ela vai agir do mesmo jeito. Que você ou seja, se ela deu uma ordem, tem que ser cumprida. Sim. Ponto. Nesse caso, e a quem entender que não está certa a decisão, judicialmente, no local correto, vai discutir a questão. O Telegram simplesmente não cumpriu.
né? E aí, o que aconteceu? A Polícia Federal trouxe para o ministro Alexandre de Moraes mais elementos de que, além de não ter a prática de atender às autoridades constituídas no Brasil, isso já vem ocorrendo também fora do Brasil, como ocorreu na Alemanha, e lá também eles tiveram uma série de restrições e hoje eles estão em processo de celebração aí de um novo modelo com o governo alemão para que eles não sejam banidos lá da Alemanha. Sim. E aqui no Brasil, eles não atenderam, e a Polícia Federal veio e disse o seguinte, olha, além desse caso que está em pauta, né, até foi matéria de reportagem aí acho que do Fantástico, dias atrás, enfim, muitos crimes são cometidos hoje por essa rede social. Muita gente que operava na Dark Web, né, na Deep Web, hoje opera no Telegram. Por quê? Porque você simplesmente tem uma rede social que dá de ombros para a justiça, que não abre as informações para as autoridades, como Porque manda o Marco Civil da Internet. Um pessoal que fazia, porque a gente viu na campanha política de 2018 como foi utilizado rede social. Basicamente, foi uma campanha que elegeu uma pessoa que fez rede social. Então, você tira o elemento da mídia de massa, né, e transforma as redes sociais numa grande ferramenta política. E o caso do Telegram, e um pessoal migrou para o Telegram por achar que era mais seguro se movimentar por lá, porque a justiça não alcança. Exato. A gente precisa entender o seguinte, que a gente vai entrar aqui numa seara um pouco polêmica, mas política, campanha política, né, você não faz se você não tiver dinheiro, Sim. se você não estiver ali presencialmente vendendo o seu peixe, mostrando o que você pretende fazer. E tem prestação de contas de prestando campanha. contas, é enfim. Importante, né? Mas essencialmente você está ali. Sim. E pela primeira vez na história nós tivemos uma eleição em que um candidato simplesmente não participou da propaganda de televisão, não esteve presente em nenhum debate, não podia fazer agendas em razão de um incidente que aconteceu, que é lamentável, enfim, isso não se discute, mas ganhou uma eleição. Sim. E ganhou uma eleição com uma ampla vantagem. E de onde saiu isso? Como que as pessoas precisariam se questionar como que eu voto ou como que muitas pessoas votaram em alguém que ela sequer viu. Sim. Né? Isso soa um pouco estranho. Então, se você fizer esse questionamento, você vai ver que você vai chegar num determinado ponto dessa reflexão ao uso da internet, ao uso das redes sociais para a divulgação aí do seu... Aqui eu nem quero entrar na seara político-partidária, é mais para a gente entender as ferramentas mesmo porque a gente tem um tribunal eleitoral, né? A gente tem as regras que são necessárias, né? A NPD já estabeleceu um convênio com o TSE para as ações também em proteção de dados. Mas por que nós estamos tocando no assunto aqui, Tânia, para deixar claro, sobre a questão política, o uso de dados, redes sociais? Não é para falar bem de um, mal de outro. É para a gente deixar claro que, através do uso das redes sociais, nós estamos vulneráveis. Sim. Vulneráveis por quê? Porque, como nós falamos, os dados vão sendo coletados a nosso respeito, e a partir dessa coleta de dados, uma pessoa que tenha pretensões políticas, ela pode acessar a cada um de nós fazendo o discurso que nós queremos ouvir. Sim. Olha, eu sei que o Marcelo ele tem uma preferência política mais para um lado A ou para o lado B. Eu sei que o Marcelo tem filhos. Eu sei que o Marcelo tem isso, tem aquilo. Então, ele vai preparar um discurso, e não é nem ele que prepara, são robôs, né, que fazem isso, algoritmos, para o Marcelo. A Tainã já tem outra, já é de outro lado, já é de outra, ela tem outras preferências, mas ela vai ter a preferência pelo mesmo candidato. Como isso pode? Isso pode porque o discurso ele é criado individualmente para cada pessoa. E com isso você manipula toda uma nação, toda uma democracia. Foi o que aconteceu. E aí a gente pode falar do que está lá fora, porque é provado documentalmente, em processo, inclusive, a eleição do Trump. Sim. Né? No escândalo lá do Privacidade Hackeada, que é um documentário que está no Netflix, para quem quiser assistir, você tem exatamente esse modelo de negócio, que é um modelo de negócio, né, agora. Isso. E aí a preocupação aqui, no caso do Telegram, né, que foi essa decisão que tirou o Telegram do ar, foi que, além de ele não cumprir as decisões, nós temos hoje um sem número de situações de crimes sendo cometidos via rede social. Nós não estamos falando o que o Telegram está cometendo. Pessoas que usam o Telegram e que,
a justiça não está conseguindo ter acesso sobre quem são essas pessoas, né, na obrigação estabelecida no Marco Civil da Internet que o Telegram e qualquer outra rede social tem que ter, no artigo 12 da lei do Marco Civil da Internet, e 10, acho que salvo engano, 10 e 11 ali, onde estabelece a obrigatoriedade das plataformas entregarem para a justiça quando requisitadas as informações. É o único caso que o Marco Civil da Internet permite essa violação da privacidade, obriga, né, vamos dizer assim, a empresa, ele tem que fazer, sob pena de ser banido do ar. Então existe uma regra estabelecida, ninguém está tirando Não coelho está da cartola. inventando, ninguém está inventando nada para perseguir ninguém. Existe um ordenamento, existe uma regra, existem os casos da lei onde o compartilhamento de dados é permitido e a justiça ela tem que ter força e autonomia para cumprir o que está na letra da lei. E a lei tem que valer, seja pro Lula, pro Bolsonaro, pro Ciro Gomes, pro Moro, enfim, para quem quer que seja que vá ser candidato. Não é, a questão aqui não envolve só o tal do Alan dos Santos, aí, que é o personagem principal desse processo que culminou no banimento do Telegram, né, que era a pessoa ali que estava sendo investigada. Mas nas ações que podem ser executadas através desse aplicativo e que nós temos hoje dificuldade para ter acesso, nós que eu falo o Estado brasileiro, para ter acesso e poder fazer prevalecer a lei. Pura e simplesmente desse jeito. Nós tivemos recentemente reportagens também sobre o crescimento de células neonazi no Brasil. Então, da mesma forma que a gente tem o agrupamento de pessoas para ajudar outras pessoas, né? Então, a gente vê um lado legal da internet, né, que consegue articular para resolver alguma questão. A gente também tem, né? Eu não sei como é que está o nosso tempo aqui, mas enfim, eu vou tentar... Vambora. Tem um assunto do momento extremamente interessante que as pessoas sequer imaginam que aconteça. Vamos pensar aqui na invasão da Rússia na invasão da Ucrânia pela Rússia. Essa guerra, ela vem sendo tratada e observada muito de perto por relevantes pensadores. E aí eu vou citar aqui, por exemplo, o Harari. Por importantes órgãos de imprensa, The Guardian, The Economist, né, para a gente não ficar aqui preso a nenhum tipo de filosofia político-partidária. E também por uma série de estudiosos de cybersecurity, de proteção de dados e das questões de Estado. E o que eu, inclusive, escrevi um artigo, publiquei recentemente agora aqui na minha rede social, no LinkedIn, demonstrando que nós temos hoje o seguinte cenário. Quando o Putin declara a guerra, dia 24 de fevereiro, e invade a Rússia, essa é a fase final da guerra. Quando todo mundo pode imaginar que ali estava começando, na verdade ele está na fase final. Por que isso? Que é a parte física, a parte que a gente é palpável para a gente que está aqui assistindo tudo pela TV. Né? Exatamente. Jogar bomba hoje é a última coisa que se faz e não se joga tanta bomba. Sim. Por quê? Porque custa caro. Seria tolice você desperdiçar dinheiro, né, sendo que você pode ser muito mais efetivo de outra forma. E como os russos se tornaram efetivos nisso? E não são só eles, tá? Outros estados fazem. Em 2009, nós tivemos a Primavera Árabe. Foi um evento que aconteceu na Tunísia, onde jovens, principalmente jovens que tinham redes sociais e que estavam descontentes com o regime ditatorial estabelecido naquele país, se organizaram, como aconteceu no Brasil lá com os caras pintadas em 92, por aí. Se organizaram visando estabelecer o fim daquele regime ditatorial. E isso aconteceu. Quando isso, né, foi assim, mais compreendido, começou a ser compreendido ali pelas autoridades de fora, no caso da Rússia, por exemplo, eles começaram a perceber que existia algo que poderia mudar completamente todo o modelo que estava estabelecido até então de guerra. E eles partiram, então, para uma avaliação muito profunda sobre o tema. E na Rússia, especialmente, o general Gerasimov, que é o chefe de Estado das Forças Armadas Russas, inclusive a doutrina que eu estou trazendo aqui para vocês leva o nome dele, doutrina Gerasimov, nesse novo modelo de guerra que o Ocidente chama de guerra híbrida e que a Rússia chama de novo modelo de guerra. Você tem ali o quê? Uma busca incessante por informação e, a partir do uso da informação, deturpar a verdade, criar o caos, desestruturar o inimigo dentro da sua própria estrutura
E quando ele estiver já combalido e ali num ambiente de eclosão, ali, de convulsão social, aquela coisa toda, você faz a sua ação de invasão. Pois bem, em 2013, o que aconteceu? Nós tivemos a União Europeia proporcionando à Ucrânia a entrada Na OTAN. na própria União Europeia, na própria União Europeia, tá. né, que foi o episódio da Revolução Ucraniana. Isso foi ali por dezembro de 2013. E nesse ponto, o governo russo chegou, não tinha interesse que isso acontecesse, para o presidente ali o então presidente da Ucrânia, e ofertou 15 bilhões de dólares para que a Ucrânia não entrasse na União Europeia, e ele vetou, portanto, a entrada daquele país na União Europeia. Isso levou os jovens, principalmente, em razão até de uma preocupação com o seu futuro, qual que seria o futuro não só deles, mas das próximas gerações, não estando vinculado a um modelo de civilização mais, vamos dizer assim, mais aberta, mais inclusive, aberto, né? enfim, do que aquilo que é proposto pelo modelo russo. E isso levou os jovens para as ruas, 94 dias de combate, em neve e tudo mais, e foi deposto, depois de muito sangue, de muita coisa acontecendo, foi deposto o governo, então o presidente ucraniano. Isso levou a um novo processo, uma nova eleição. A Rússia começou a monitorar toda aquela situação e ela começou a identificar que na Crimeia, que é um pedaço ali da Ucrânia, que fica ali, para a gente entender, numa região como se fosse Santa Catarina aqui no Brasil, geograficamente posicionada, e ela começou a detectar que ali na Crimeia haviam pessoas mais insatisfeitas com o novo governo, com o fato de não seguirem aí o padrão russo, enfim. E a Rússia então começa a infiltrar via internet, redes sociais, notícias, fake news contra o governo, contra as questões ali que aconteciam começa a enfraquecer mesmo esse começou novo a desestabilizar governo os serviços, ataques hackers, enfim. E ela conseguiu, então, criar um ambiente favorável para uma invasão que não demorasse, que ela não precisasse ter alto custo e que ela não tivesse ali que derrubar muito sangue. Ela simplesmente chegava e dominava o ambiente. Tanto que eles invadiram muito rapidamente e anexaram a Crimeia na Rússia, isso lá em 2014. E de lá para cá, a Rússia veio buscando com informação sobre o que as pessoas postavam nas redes sociais, sobre as ações de governo, com a ajuda de hackers e aquela região ali, Estônia, Letônia, Rússia, Ucrânia, nós temos as cabeças mais desenvolvidas no que diz respeito internet, as ações hackers, enfim. Não só o hacker o ruim aí, né, que eles chamam, né, enfim, os black hats, enfim, aquele pessoal, white hats, mas também as pessoas que fazem o uso para o bem, né, das informações ali. Que no caso não é o hacker, né, seria o pulmão ali, é o cracker, né? Cracker. Exatamente. E ela cria todo esse ambiente e vem gerando todo... Que já é um ambiente culturalmente sensível, porque eles foram tudo... Em razão da União ex-União Soviética. Ex-União Soviética, ele já tem esse precedente, né, desses países que foram um país só, né? Isso, e quem estuda o assunto, e eu não teria a propriedade para falar sobre isso, mas diz que o objeto do Putin de desejo não é reconstruir a União Soviética, é algo muito maior do que isso. É estabelecer um novo império da Eurásia, né, via comando russo, segregando a Eurásia, enfim, toda das Américas, né, estabelecendo blocos. E veja que interessante. O que aconteceu quando foi decretada aí a guerra? Os Estados Unidos logo desceu aqui para conversar com o Maduro na Venezuela, para começar a comprar petróleo aqui. Foi a primeira vez dentro dessa história da Venezuela também que existiu ali uma conversa comercial depois de tantos embargos. Exatamente. Que os Estados Unidos colocou ali na Venezuela. E isso está muito conectado com essa ideia do Putin de você fazer essa separação geopolítica, Américas e esse pseudo-império da Eurásia. E por isso que existe muita preocupação dos presidentes europeus e tudo mais em via OTAN
comprar a guerra da Ucrânia. Sim. Né? Então, Porque tem um elemento China também nessa questão, né? Exatamente. Tem um elemento China que também está ali meio se abstendo, não votando e tal, mas... Pois bem, a Rússia, então, foi municiando ali os hackers com informação e tudo mais, e aí com ações crackers, né? Ou seja, por mal, eles foram criando situações na Ucrânia que a desestabilizasse, que permitisse chegar agora e fazer a invasão. Veja que os Estados Unidos... A primeira fala do Putin foi com relação à autonomia de dois estados separatistas ali, né? Exato. Ele reconheceu a autonomia e aí sim começa o enfrentamento bélico, né? Exatamente, mas veja, os Estados Unidos, e aqui a gente está comprando, nós não estamos dizendo que tem santo nessa história, né? Cada um tem os seus interesses. Sim, claro. Seria tolice pensarmos, por exemplo, que Estados Unidos, a gente conhece a CIA, a FBI, mas tem os russos. Seria tolice a gente achar que não tem agente russo infiltrado no Brasil, Sim. agente cubano infiltrado no Brasil. Todo país tem seu serviço secreto. Sim, né? sim. Então, nesse contexto do uso das informações, eles criaram todo o caos necessário na Ucrânia e eles puderam fazer a invasão como tem sido feito. O ponto que esses grandes órgãos de imprensa vêm questionando hoje é que o Putin foi surpreendido porque a lição da Crimeia foi aprendida pela Ucrânia. E a Ucrânia também conseguiu... Veja, a Ucrânia não joga uma bomba pro lado de lá. Sim. E também mas ela vem conseguindo resistir à guerra. E ela vem resistindo como? Através da busca no cenário mundial por pessoas que tenham o domínio dessa inteligência, do uso das redes, da internet, do processamento de dados, enfim, para atacar a Rússia. Então, semana passada, por exemplo, teve um episódio que simplesmente não foi noticiado. Isso foi tratado pelo The Guardian, em que hackers conseguiram paralisar as estradas de ferro da Rússia, ou seja, eles conseguiram invadir e fazer esse acesso. Teve um outro jornal americano, da rede NPR, lá de notícias, que noticiou que tem ucranianos pagando 150 mil dólares voluntariamente para a coleta de informações privilegiadas sobre o governo russo para poder fazer os ataques. Então, tudo isso, né, vem sendo utilizado no ambiente de guerra. Agora, o ponto interessante é que o Biden vinha e dizia, olha, a Rússia vai invadir. O Putin falava assim, não vou invadir. Não vai invadir, não vou invadir. Eles ficaram 2 meses nessa discussão. Isso é parte desse jogo de desinformação. Sim. Então, quando a gente fala, né, muito cuidado com o que você publica, muito cuidado com as informações que estão rodando, porque essa questão das as informações que são veiculadas e que vão sendo compiladas, vão sendo depois direcionadas para criar o ambiente de confusão e as narrativas. E foi isso que levou a esse estado, né, que nós temos hoje lá. Então, atualmente, recentemente a gente viu a atuação dos brasileiros que foram para lá lutar e o cara com o celular postou uma foto e mandaram um míssil lá, né? Exatamente. Como é importante, até em Portugal, quando eu estava vendo, né, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados lá em Portugal, de um curso que eu participei, eles falam que uma base americana no Iraque, ela foi descoberta porque um dos soldados que corria abaixou o Strava e aí deu direitinho, inclusive qual era o tamanho, porque ele corria no entorno. E aí tinha mapeado exatamente a localização, onde era, o tamanho que era essa base militar americana no Iraque. E aí... É surreal. Assim, só para a gente ter uma ideia... Tiveram que sair. Existe um estudo, até vou te mandar depois, um paper que saiu agora da Universidade de Genebra, sobre o uso de dados nos conflitos armados. E o que eles trazem, né, são as hipóteses, eu até mencionei isso no meu artigo, são as hipóteses que já acontecem e que a gente não sabe. Né, nessa guerra pré-guerra física. Aí. Por exemplo, a invasão por um hacker do país ali inimigo, visando, por exemplo, uma estação de tratamento de água. Qual que é o objetivo desse hacker? Ele vai interferir na operação das misturas químicas que são realizadas ali para tornar uma água suja potável, visando contaminar a população, visando gerar escassez da água naquela região, enfim, criar o caos, e a partir dali eles podem agir. Também com relação a hospitais. Então, hackers que entram não para
fazer aquilo que sempre foi comum, né? Você tem um ransomware, que é uma espécie aí de um malware, vamos dizer assim, para um vírus. Não é, tecnicamente não é isso, mas para as pessoas terem uma ideia, visando criptografar as informações ali para exigir algo em troca, né? Geralmente Sim. Bitcoin, enfim. Não, Sequestrar informações. nesse né? ambiente, não. O que eles buscam? São simplesmente destruir, né, os prontuários médicos, as informações, para que não seja possível realizar os tratamentos em saúde das pessoas atingidas, baleadas, feridas no ambiente de guerra, Até identificar essas pessoas, identificar né? e por aí vai. Então, assim, tem muita coisa que acontece, né, Que a gente não tem em ideia. cima de dados que Dados. nós não temos ideia e que a gente sai falando como se nós fôssemos, né, PhD no assunto. Então, o episódio do Telegram, para fechar, ele não está focado só em proteção de dados. Ele não diz respeito. Poxa, mas uma pessoa cometeu um crime, eventualmente, então uma empresa e todos os milhões de brasileiros que fazem uso dessa rede vão ser penalizados? Ora, eu não disse instantes atrás que essa lei, por exemplo, vai retirar do mercado as empresas que não são sérias? Sim. Esse é um episódio. Só que aqui, mais do que a LGPD, tem também o Marco Civil da Internet. E que já prevê essa possibilidade de banimento das empresas que não atendem os comandos judiciais. Então, só para deixar claro, não é, no caso aqui é o Alan dos Santos, não é uma perseguição política, é o cumprimento da lei. Você pode ter pessoas filiadas a doutrinas A, B ou C, preferências políticas, que vão dizer o contrário. Estou tentando fazer uma análise aqui isenta, independentemente de preferência partidária, no que diz respeito a, tecnicamente, a decisão judicial traz o quê? Eu tenho uma lei, Marco Civil da Internet, que exige uma conduta. Essa conduta foi violada. Qual que é a pena para esse tipo de conduta? É o banimento, é a suspensão, e foi o que foi aplicado. Não, Tomou-se perfeito. o cuidado Esse aqui. ponto é muito importante porque as pessoas elas estão pessoalizando as relações do ordenamento jurídico. Não é exatamente sobre aquela pessoa, é sobre um conjunto de ordenamentos jurídicos que leva a essa decisão. E assim, pessoal, aí aos ouvintes ou aos Vizinhos, vizinhos, você como você está fala, vendo. um ponto que a gente precisa ter em mente. O que vai ser aplicado aqui para o Orlando Santos, para A, B ou C, será aplicado amanhã para nós. Então a gente não pode fazer análise apaixonada. Sim. A gente tem que fazer uma análise que retrate efetivamente o que é o direito, para que nós tenhamos segurança jurídica. Sem segurança jurídica, o Brasil não vai ter investimento, o Brasil não vai trazer novas empresas, o Brasil não vai gerar emprego, o Brasil não vai conseguir gerar um ambiente sadio para as novas gerações. Então, assim, no que está até agora narrado e está documentado em processo, a conduta olha, você não cumpriu a regra, então você tem aqui uma penalização. Sim. O ministro deixa claro que, inclusive, é o seguinte, se você cumprir a regra e pagar a multa, tá tudo você bem. volta a operar. Quero deixar muito claro que esse documento que nós temos não é a tia do Zap que mandou, tá, gente? Ele trouxe aqui uma decisão, tá? Que tá possível, dá para as pessoas acessarem, dá para baixar. Aqui tem todo o fundamento legal. Tá? Só para a gente não ficar aqui achando que é notícia de jornal, que tem um viés político aqui, a gente está falando do ordenamento jurídico. O interessante, Tainá, é que o Durov, né, que é o CEO aí do Telegram, ele fez uma postagem ontem na sua conta, ele tem uma conta no Telegram, onde ele se comunica aí com a sociedade. E nessa conta ele fez menção ao fato de que, de fato, foram encaminhados as notificações para o Telegram, para um e-mail que eles tinham lá na plataforma, só que esse e-mail eles não acessam mais, e que isso é erro deles. Teve um grande... Assumiu o erro. Ele assumiu o erro, pediu desculpas por isso, falou que a equipe dele foi, de certa forma, incompetente, enfim, que ele vai precisar corrigir esses processos e que ele fará o possível para poder atender as demandas judiciais. Então, veja. Porque é importante também dizer, gente, que uma ação dessa dá um impacto na empresa, que cai ações, a empresa passa a valer menos, né? Esse tipo de ruído também é muito ruim para uma empresa, por maior que ela seja. E ninguém quer. Né, que nesse ambiente conectado hoje nós tenhamos esse tipo de prejuízo para plataformas que são tão importantes. Né? Tem gente que hoje sobrevive através delas, faz vendas por elas, tem contatos profissionais através dessas plataformas, enfim. O ponto aqui é de criar um ambiente sadio. É essa a nossa preocupação. Seus dados, vamos lá.
Você, aqui na região, foi um dos primeiros, foi o primeiro que estava dedicado Exclusivamente. exclusivamente a LGPD. Porque a gente, quando começou, um advogado que faz trabalhista começa a falar disso e tal, mas você focou e é o maior expert que eu conheço Obrigado. no assunto, né? Você estabeleceu uma empresa. Essa Isso. empresa cresceu, embora ainda a gente tenha esse ambiente, né, que as pessoas ainda não estão se ligando, os empresários ainda, não, isso é só para empresa grande, para o meu comércio pequenininho não serve. E ao contrário disso, é para todo mundo, para todas as empresas, né, Inclusive, a gente teve uma regulação agora da ANPD, de em empresas 27 de janeiro, pequenas. reafirmando a obrigação de profissionais liberais em empresas pequenas Sim. terem a sua conformidade com a lei, tá? Mas ela criou ali alguns cenários, né, que depois, se a gente tiver tempo, a gente pode abordar, que dão assim, só uma leve flexibilizada, não no cumprimento da lei, mas na forma com que você cria o seu compliance, a sua conformidade com as regras. Então, por exemplo, existe uma figura na Lei de Proteção de Dados, que é a figura do encarregado de proteção de dados, DPO. DPO. Toda empresa que trate dados em volume, que tenha dados sensíveis, tem que ter essa figura, né, se ela for controladora de dados. Vamos chamar de encarregado aqui, é o DPO, essa figura, né, que vai cuidar desses dados dentro da empresa, mas aqui a gente, né, É a um pessoa para encarregado, quem é uma você, pessoa. cidadão, vai reclamar amanhã se tiver Mas alguma não é o cara violação. do TI necessariamente, não é o Não. cara que arruma impressora, porque assim, é importante a gente deixar claro, porque as pessoas acham que o cara do TI é o cara que só arruma impressora ou a máquina de xerox, enfim. Não. É importante a gente falar dessas competências e, como a gente falou bem no comecinho da conversa, esses treinamentos são importantes, né? Sim. Para todos da empresa, inclusive porque eu trabalho numa empresa e eu tenho um e-mail da empresa, eu estou no dia a dia lidando com dados que aquela empresa recebe também, né? Uhum. Veja, quando eu comecei a trabalhar com a lei de proteção de dados, ou com proteção de dados, a lei nem era ainda, nem estava ainda em vigência no Brasil. Antes disso, eu já atuava de forma acadêmica, né, no grupo de pesquisa que eu frequento, que eu participo na USP, sobre Marco Civil da Internet e proteção de dados. E lá comecei a tomar conhecimento com o tema de forma mais profunda. Fui para a Europa buscar não só aperfeiçoamento do ponto de vista intelectual, conhecer técnico, né, mas também para entender como na prática isso vinha sendo implementado. Porque o direito, né? Porque tem muito, a lei não vai pegar, e a gente ouvia Isso. muito isso no começo da LGPD, né? Exatamente. Não vai pegar, não vai pegar. A dor, né, que os empresários estavam enfrentando ali. Sim. E criei seus dados, voltei para o Brasil, criei aqui a seus dados, que é uma empresa hoje, uma Legal Tech, né, que nós chamamos de uma aceleradora de reputação. Por quê? Porque o nosso objetivo, mais do que evitar que uma empresa pequena, média ou grande tome uma multa, é de gerar a essa empresa a consciência de que nós temos hoje um novo consumidor. Então, desde de 2002 para cá, eu tenho um consumidor totalmente conectado à internet, a primeira geração nativa digital. Um consumidor que tem maior exigência hoje no que diz respeito às demandas regulatórias, a consumo sustentável, a responsabilidade social. E cumprir demanda regulatória é um item de responsabilidade social, é pauta da Agenda ONU 2030. Portanto, uma empresa, né, que queira negociar com esse novo consumidor vai fatalmente necessitar de ter ali na sua agenda de prioridades a conformidade com a Lei de Proteção de Dados. E mais do que isso, a lei ela criou um ambiente em que exige que cada empresa seja fiscal de todas as demais empresas que participam ali da sua cadeia de negócio, ou seja, os seus parceiros, os seus fornecedores. Você só pode ter relação com eles, comprar deles, enfim, se eles comprovarem para você de forma documental, cabal, que eles estão aderentes à lei. Caso contrário, as vulnerabilidades que ele possua, seja de tecnologia, de segurança, você acaba assumindo. Então, pode ser que você receba amanhã uma notificação do seu principal cliente dizendo o seguinte: olha, se você não me comprovar que está adequado à lei, vou ter que suspender meu contrato com você. Sim.
e vai ter que suspender. E existe um documento? Porque Sim. como que a empresa comprova isso? Tira foto do cara do TI no computador? Não, ela Como que é essa ela vai gerar comprovação? evidências de tudo aquilo que ela executa no dia a dia dela, visando garantir o cumprimento da lei. Então, desde as questões documentais, né, as regras de segurança da informação que ela aplica, as regras relativas aos usos de dados pessoais, que a gente chama de política, né, de privacidade e proteção de dados, os termos de uso que essa empresa pode ter amanhã para acesso ao seu site. Ah, mas eu tenho um site ali só para divulgar meu negócio. Não interessa, mas você precisa deixar claro que você não faz coleta de dados. Sim. Né? As políticas de cookies. Você também tem as questões dos treinamentos dos colaboradores. Então, se você treina, se você tem colaborador, você tem que gerar nele a consciência de que ele é responsável pelo tratamento de dados e que a ação irresponsável dele pode gerar prejuízo para terceiros. E se isso acontecer, a empresa será multada, penalizada. Então, a evidência de que você dá esses treinamentos. E dentre uma série de outras ações. Então, a Seus Dados ela foi estruturada para criar todo esse ambiente. Seja para uma empresa pequena, e quando eu estou falando pequena, eu estou falando de microempresa, enfim... Tá falando de mim aqui, gente. Tá falando de Movio8. Nem tanto. Para empresas de médio e grande porte. Né? Então, a gente tem hoje ação e produtos específicos, né? Serviços específicos para cada uma desses segmentos. Porque eu lembro bem quando a gente começou a conversar que você falou de escola, empresas relacionadas à área da saúde. Então, são várias frentes que cada uma tem a sua especificidade ali na hora de... Não tem, apesar de ser uma lei geral, né, que se aplica a todo mundo, cada nicho de negócio tem a sua especificidade. Sim. Então, hoje a gente atende mais de 130 empresas, né, que são... Inclusive o de Nossa Senhora. Santuário Nacional da Aparecida. Santuário. Hoje nós atendemos, somos responsáveis pela proteção de dados e atendemos todo o complexo do santuário, que envolve não só o templo religioso, mas as redes de hotéis que existem lá, a televisão, rádio. Enfim, são muitas frentes ali que eles trabalham. É uma operação muito complexa. E é grande, né? O Santuário Nacional da Aparecida, uma curiosidade, ele é a instituição que mais recebe visitas no mundo. Caramba. Só perde para o Vaticano. Mas ele tem mais visitas diárias, por exemplo, que a Torre Eiffel. Veja que complexidade que existe nisso. E então, seja um setor religioso, seja terceiro setor, enfim, todo mundo está hoje debaixo dessa regulação. E a gente conseguiu desenvolver um modelo escalável que consegue atender a todos os nichos de forma customizada, personalizada, e com esse viés, né, de buscar criar o sentimento de que eu não preciso, ou aliás, eu não devo atender essa legislação só para ter aquele consumidor ali, mas também para criar um ambiente de responsabilidade, de um marketing positivo voltado para a demonstração de que a empresa, que é algo muito maior, né, do que o seu fundador, do que o seu presidente, é uma instituição que tem a tendência, caso bem conduzida, de sobressair aí a vida dessas pessoas, ela tem o seu foco de atuação centrado no respeito àquilo que é mais importante para qualquer situação no planeta em que nós vivemos, que é o ser humano. O ser humano. Né? Então, olha, eu te respeito, eu preciso sim ter dados, eu preciso ter informações a seu respeito, mas vou fazer isso só mediante primeiramente o seu conhecimento e segundamente, e de forma secundária aí, em razão da sua autorização ou de uma outra base legal, não vou fazer uso indevido, vou zelar para que tenha segurança. Né? Essa conversa transparente com o cidadão, sem juridiquês, isso é importante, documentos né? que você leia de forma rápida e que te tragam ali a informação precisa, né? Porque a gente vê uma série de políticas sendo desenvolvidas aí que você começa a ler, você desanima, você já vai lá e clica. Sim. Que você precisa do serviço, né? Isso a lei hoje bane, ela proíbe, né? Então a Seus Dados ela conseguiu criar hoje um nome no mercado por essa atuação, né? E a gente tem tido muito êxito no desenvolvimento não só da conformidade, mas da manutenção dessa conformidade. Sim, porque também tem os treinamentos, né? Você gera muito conteúdo. Quando fala gerar conteúdo, ele não é blogueiro não, tá, gente? Mas assim, você o tempo todo tá
postando no LinkedIn, nas suas redes sociais, você tem esse trabalho de formação também dessa figura Do encarregado do de proteção de dados. encarregado, né? Nós atuamos como encarregado, temos hoje a atuação de educação nessa área, a gente tem os Seus Dados Educa, uma plataforma para que as empresas possam garantir o treinamento, a conscientização. Eu fui presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados na gestão que se findou em 2021 da OAB, aqui em Jundiaí, e fui reconduzido agora novamente. Foi agora essa semana, né? Isso, que temos foi... uma presidente. Exatamente. Agora... Foi o presidente Gustavo Húngaro me convidou para dar continuidade ao trabalho, porque a gente vinha desenvolvendo um trabalho muito bacana de conscientização. Sim. Eu tenho uma preocupação no que diz respeito ao papel institucional da Ordem dos Advogados do Brasil. Cobrar, por exemplo, do poder público, como você trouxe aqui, que ele haja em compliance com essa lei. Porque a gente tem o entendimento de que isso vai impactar hoje nos direitos dos cidadãos que vivem no nosso município, no nosso estado. Vou dar um exemplo bem bobo. Uma pessoa que tem o direito a ter uma isenção de IPTU. Como que ela exerce esse direito hoje? Muitas vezes é uma pessoa, por exemplo, que tem alguma, sei lá, uma hipótese aqui, uma deficiência e uma dificuldade de locomoção. Ou ela é um paciente de câncer aí que está num estágio muito avançado e que ela não pode se deslocar, ela tem que ficar em casa ou no hospital ali com tratamento. O tratamento das informações dessa pessoa só pode se dar ou por meio de terceiro ou por meio digital. Como que os municípios, como que o poder público está preparado para garantir o exercício desse direito de uma forma que ele também garanta a segurança no tráfego dessas informações? Porque o vazamento dessa informação pode gerar discriminação, pode gerar complicações para essa pessoa. Eu posso ter, por exemplo, um plano de saúde tendo a informação de que o estado, de repente, de saúde dele tem algum quadro que pode levar à ideia de uma doença pré-existente e afastar a cobertura de determinado tratamento. Essa pessoa pode ser barrada numa entrevista de emprego, num plano de saúde, na possibilidade de um crédito bancário, num financiamento, enfim, uma série de coisas do dia a dia mesmo, né? Atenção, por exemplo, a adolescentes grávidas, né? Como que isso é realizado, como que o poder público trata essas informações, qual é a segurança envolvida, qual que é a limitação, enfim, no que diz respeito também à aplicação, né, da LGPD no Poder Judiciário, o nosso papel também de trazer para o Poder Judiciário, que está acostumado a ter o tratamento de outros tipos de casos, né? Divórcio, despejo, briga de sócio, enfim, são questões... Até do próprio sistema carcerário brasileiro, né? São questões que não são do dia a dia, são complexas, difíceis, que exigem perícia, exigem uma série de coisas, e que é papel, né, também, acho que da instituição, de ajudar, de contribuir para o desenvolvimento do tema. Então, a gente vem buscando, né, criar esse ambiente não só no viés profissional ali da atuação profissional como empresa, mas também dando a nossa contribuição como cidadão, como membro de uma sociedade que precisa ter atenção com esse tema hoje. Tem alguma possibilidade de criar um ISO, de ter um selo? Existe de uniformizar essa adequação no seguinte sentido: eu sou uma empresa adequada, aqui está meu ISO X ou meu selo? Existe uma norma técnica, que é a ABNT ISO 27701, que trata dos programas de privacidade e proteção de dados nas empresas. Você pode implementar as questões que são tratadas nessa norma ISO e buscar, por exemplo, uma certificação da ABNT. Mas isso não vai... Não garantir que você é uma empresa que está blindada contra vazamentos ou que você vai, né, ter uma jornada permanente. O ideal, de fato, é você investir, você empresário, você que tem a sua loja, o seu negócio, é você investir em entendimento dos processos que você possui, né, das atividades que você executa, dos dados que você trata ali dentro, tentar minimizar essa base de dados, ser o menos invasivo possível sobre o seu potencial consumidor, as questões que você trata, e ter o apoio de algum profissional. Não precisa ser full time, dependendo da empresa que você
do tamanho, do porte, do volume de dados que você trata, mas ter um apoio técnico é relevante porque os impactos em proteção de dados são muito grandes. Às vezes você resolve uma questão de proteção de dados, mas cria um problema trabalhista, cria um problema de tecnologia, cria, enfim, N situações. Então, um profissional bem treinado, né, não umas aberrações que tem saído por aí, vai poder te ajudar muito nessa gestão. É um processo contínuo, né? Mesmo porque também as plataformas estão sempre se atualizando, Exato. as relações estão sempre mudando, né? Exatamente. Então não acredite no coach de proteção de dados, isso é importante. Dá seus contatos, suas redes, onde as pessoas podem te ler, te achar, Claro. te mandar mensagem. Nós estamos presentes aí Dá seus dados aqui, ó, para essa câmera. meus dados. O nosso site aí é o www.seusdados.com. Eu estou no LinkedIn, IN/Marcelo Fattori, tudo junto, Fattori com 2 T's e o I no final. Meu Instagram é o marcelo.fattori. E o Instagram da Seus Dados é o @seusdados_com. Muito conteúdo a gente traz nessas redes. Eu tenho publicado semanalmente muita coisa, não só notícias, novidades, mas também questões técnicas. Não tenho compromisso aí com guardar a informação para mim, não. Muito pelo contrário, eu gosto de dividir. Dividindo a gente soma, né? Já dizia. É muito importante você colocar bem essa frase. Não estou interessado em guardar informação para mim, não. Ele está falando de conhecimento, tá, gente? Exatamente. É esse o ponto. O foco. Obrigada mais uma vez. Muito bom estar com você, conversar com você. Aqui o tempo foi indo e ainda tem assunto para a gente falar. Que tenha uma próxima aí para Claro. você que está ouvindo ou que está assistindo. Para você que está assistindo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. De repente a gente abre uma caixinha para que as dúvidas surjam. A gente faz um bate-bola só respondendo questões. Pode ser? Estamos à disposição. Estou aqui para isso. Mais uma vez, muito Obrigada, obrigado pelo bate-papo. A Tainã é uma grande incentivadora da questão da privacidade e da proteção de dados. Não só por ser uma comunicadora, mas ter conhecimento em direito e vivenciado isso na Europa, né, Tainã? A gente sabe o quanto isso é importante né? Para os dias de hoje. Desejar a todos que tenham, né, a oportunidade de viver dias um pouco menos tensos como temos vivido hoje, né? Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. É isso aí, gente. Olha, presta atenção neste assunto que é muito importante e impacta você. É você aí, pessoinha que está ouvindo, está assistindo. Fique atento aí às relações com as informações que você passa, para as empresas que você passa. A gente tem que fazer esse exercício de questionar, né, quais são as nossas informações que nós estamos cedendo e para onde elas vão, né? E para que são essas informações. Então, partindo do princípio de sempre questionar, você já está dando um grande passo com relação à proteção dos seus dados, que vale mais que dinheiro, que vale mais que barras de ouro. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainã Franco.